Bom, pessoal, vamos criar agora um exemplo prático apresentando algumas propriedades em relação a posicionamento e dimensionamento de elementos via CSS. Então, vamos começar com um dos que são os mais utilizados, que são o margin e o padding. Para isso, vou criar aqui no Sublime um arquivo novo de CSS e vou criar também um arquivo novo de HTML, só para facilitar aqui. Então, com o Sublime aberto, criar um novo arquivo e já vou salvar esse arquivo na nossa pasta aqui do projeto. Temos aqui, acessar a pasta do projeto. Vou colocar o nome desse arquivo de posicionamento.html. É o arquivo de exemplo que a gente vai utilizar. Esse arquivo vai ser um arquivo do tipo HTML. Notem que eu digitei HTML e pressionei Tab do teclado. Ele já gera a estrutura básica de uma página HTML para a gente. Esse HTML vai usar a linguagem PTBR. Ele vai usar a meta charset UTF-8 para definir corretamente qual que é o tipo de caractere que a gente está utilizando. Então, vou colocar aqui, exemplo, posicionamento. Aqui dentro do body, eu vou criar aqui uma div. Vou chamar essa div de exemplo 1. Vou colocar um ID para ela, ela vai ser única aqui. Exemplo 1. Poderia ser div1, o nome que vocês acharem melhor. Exemplo 1. Salvei aqui. Vou colocar aqui lorem y. Bom, esse lorem y é quando eu quero apresentar um site, porém, eu não quero que a pessoa fique lendo o que está escrito no site. Eu quero que ele apenas veja se o site está legal, se o conteúdo, se os elementos estão bem posicionados. Aí eu uso esse tal do lorem y. Bom, como que eu pego esse tal do lorem y? Basicamente, eu vou entrar no Google aqui, e vou pesquisar esse lorem y, que é um trecho de código que não tem nada a ver, então para a pessoa não ficar lendo. Então vou entrar aqui no site aqui, loremy.io. Entrei aqui. Então, vou pegar aqui um texto, olha só. Ele tem aqui um texto, ó, nota, um texto meio nada a ver aqui. Vou selecionar esse texto, botão direito, copiar, copiei esse texto aqui e vou colar aqui dentro dessa div. Coloquei esse texto aqui dentro da div. Nota que agora, a hora que eu abrir a página, vou abrir a página aqui para vocês verem, exemplos, aqui a página posicionamento, olha aí que eu tenho uma div, deixa eu dar uma organizada aqui, só que essa div nem está aparecendo, né, porque eu não defini propriedade nenhuma, está o texto aí. Agora, o que eu vou fazer? Vou até deixar assim para ficar mais fácil. Eu vou criar um CSS para a gente definir algumas propriedades para essa div. Então, vou criar um novo CSS aqui, file, new file, e já vou salvar. File, save. Vou salvar dentro dessa pasta, vou colocar o nome de estilo, tracinho, posicionamento.css. Criei aqui o arquivo. Poderia colocar qualquer nome que você quiser, inclusive coloquei o nome errado. Deixa eu editar ele aqui. Rename, estilo, posicionamento. Dou um enter. Ele já renomeou aqui o arquivo. Então, eu vou falar aqui que a minha div exemplo 1, ela vai ter uma cor de fundo, background color, blue, azul. E vai ter uma cor do texto, branco. Então, vou colocar aqui branco. Fazer a ligação entre o HTML e o CSS. Então, volta aqui no meu HTML. Logo após o título, eu coloco aqui um link, então, ó. Escrevi a palavra link e pressionei o tab do teclado. Então, ele criou uma folha de estilo, que é um texto CSS, e aí eu vou colocar o nome do arquivo, que está dentro da mesma pasta, então posso colocar aqui, estilo, tracinho, posicionamento.css. Salvei, fiz a ligação, vou salvar também um arquivo CSS, salvei, vou atualizar a página agora, vou dar um F5, note que ele já adicionou aqui uma cor de fundo para essa div. Notem que o texto, olha só, está bem colado com a div, vocês concordam comigo? Então agora eu vou dar um espaçamento interno desse texto. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Padding
top, espaçamento no topo. Vou falar aqui, eu vou ter um espaçamento no topo aqui, ó, de 20 pixels, na verdade. Salvei aqui essa alteração aqui no CSS, volto no HTML do F5, olha só o que aconteceu. Ele gerou um espaçamento aqui, ó, interno, entre o texto e a div. Agora eu vou colocar um espaçamento à esquerda, à direita e na parte de baixo. Então, padding, height, eu vou colocar o espaçamento à direita, colocar 30 pixels, colocar um pouco maior. Vou atualizar a página aqui agora, olha só o que vai acontecer aqui no canto direito. Olha lá, ele criou um espaçamento aqui. Também vou colocar um espaçamento na parte de baixo, padding, bottom. Vou colocar aqui menor um pouquinho, 10 pixels. Salvei. Atualizei a página, olha só o que aconteceu aqui nessas linhas final aqui do site. Olha lá, criou uma margem interna aí, um espaçamento interno. E por fim, vou colocar aqui um padding também à esquerda. Vou pôr aqui um padding à esquerda de 15 pixels, por exemplo. Salvei. Quando eu atualizo aqui, ó, olha lá, colocou um padding. Agora, respondendo a pergunta que foi feita anteriormente, eu poderia substituir todas essas 4 linhas de comando aqui, ó, essas 4 linhas de código, eu poderia substituir pelo seguinte comando, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Quando eu salvei aqui agora, eu comentei, esse aqui é um comentário em CSS, tá? Dessa forma que eu faço um comentário, eu coloco uma barra, asterisco, asterisco, barra, eu faço um comentário. Olha só, no que eu comentei esse código, dou um F5 aqui, ele voltou do jeito que estava. Mas eu poderia ter substituído aquelas 4 propriedades ali, aquelas 4 linhas que está comentada, por isso, ó, padding. Aí eu poderia colocar, ó, 20 pixels de topo, espaço. 30 x pixels na direita, 20 pixels na parte de baixo, espaço, e 15 pixels na parte da esquerda. Vou salvar isso aqui, ó, e vou atualizar a página novamente. Olha só o que aconteceu. A mesma coisa. Se vocês... Vou até fazer aqui rapidinho, ó. Vou comentar essa linha aqui e deixar aquelas 4 propriedades que eu tinha definido. Comentei. No que eu dou um F5 na página, salvei aqui, ó. No que eu dou um F5 na página, notem que não mudou apenas aqui, ó, a margem de baixo. Deve ter colocado valor diferente. Deixa eu ver. A margem... Ah, aqui, ó, coloquei valor diferente na margem bottom. Aqui, ó, tá 10 e aqui eu tinha posto 20. Deixa eu pôr aqui. Então, tenho 20 no topo, 30 na direita, 10 à esquerda e 15 na esquerda. Olha só. Vou colocar aqui novamente, salvei. Aí a página. No que eu altero aqui, olha só, comentei, vocês vão ver que vai ficar a mesma coisinha, não muda nada, olha só. Salvei, dei um Ctrl S aqui, executei agora aqui, atualizei a página, mesma coisa. Então, esse comando de baixo aqui, ele apenas simplifica esses 4 de cima. Então, é uma outra forma de fazer. Eu, particularmente, prefiro fazer dessa forma, principalmente quando a gente está aprendendo, para a gente ter certeza qual que é o valor de um determinado lado, de determinada posição dentro da div. Eu prefiro fazer dessa forma. Depois de apresentado o padding, agora vamos fazer um exemplo do margem. Eu vou copiar essa div, ela toda, selecionei ela, copiei e vou colar ela logo embaixo. Vou colar ela aqui e vou falar que essa div que eu acabei de copiar, ela vai ser um identificador exemplo 2. Então, se eu executar aqui na página, nesse momento, olha só o que vai acontecer. Notem que o meu texto está bem colado, ó, olha só. Ele está colado com a div de cima. Essa div de baixo. Vamos alterar, colocar uma cor nela, só para ficar claro isso aqui para a gente. Então, a div 2 aqui, o que eu vou fazer? Ela, a segunda div que eu coloquei, ela chama exemplo 2. Ela vai ter uma cor de fundo, background color. Vou colocar red. Vou pôr a cor do texto,
branco também. Branco aqui. Note que agora, quando eu salvar aqui e atualizar a página, olha só o que aconteceu. Atualizar a página. Note que está colado, está encostado, uma div na outra. Não tem nenhum espaço entre elas. Então, se eu quiser colocar um espaço, eu posso fazer o seguinte, um espaço entre elas. Eu posso falar que a div 2, a div de baixo aqui, essa segunda div que eu coloquei, ela vai ter uma margem de topo de 10 pixels em relação à div de cima. Salvei aqui. Agora eu vou dar um F5 na página, vou atualizar a página. Notem, foi criada uma margenzinha. Ah, não, mas está muito pequeno. Quero aumentar essa margem. É possível? É. Eu posso então aumentar aqui, ó. Falar que vai ter uma margem de 30. Salvei. Atualizar a página. Olha lá, criou uma margem maior. Eu poderia ter o mesmo efeito se ao invés de eu colocar esse comando aqui, ó, margem top, eu colocasse no exemplo 1, eu poderia ter falado que, na verdade, ó, comentei aquele linha. Então, olha só, nesse momento, ó, atualizei a página, colou novamente uma div na outra. Mas eu poderia ter falado que aqui, a minha margem bottom, margem de baixo dessa minha div, ela vai ser de 20 pixels. Então, olha só o que vai acontecer. Vou atualizar aqui a página. Notem que ele criou uma margem. Só que essa margem ela foi criada pela propriedade que nós colocamos na div exemplo 1 e não na div exemplo 2. Aí, se eu descomentar essa linha de baixo, olha só, ele vai criar uma margem maior ainda. Então, o navegador vai renderizar aqui a página e aumentou a margem aqui. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Falar que essa exemplo 1 aqui, ele vai ter aqui uma largura width de 400 pixels. A de baixo vai ter uma largura também de 400 pixels. Olha só o que vai acontecer. Salvei. No que eu atualizo a página, olha lá, elas estão com a mesma largura. As duas eu coloquei 400 pixels. Porém, na exibição aqui, elas não estão com 400 pixels. Uma está maior que a outra. Teoricamente, elas teriam que ter o mesmo tamanho. Vocês concordam comigo? Então, isso aconteceu. Vou mostrar por que isso aconteceu. A margem, a propriedade margem, ela é externa à div, ela é fora da div, ela coloca esse espaço entre uma div e outra, entre um elemento e outro. O padding, o que ele faz? Ele pega o tamanho do elemento e soma com o tamanho do padding